hora da gente começar a mandar as nossas dicas. Inclusive, dica em Brasileirão, dica em Copa América. Chegou o momento da gente trazer o bilhetinho pronto da rodada. Vamos lá. Eu vou sentar aqui na bancada do Gri para você ver o seguinte. Porque a gente tem jogos importantes, interessantes do Campeonato Brasileiro. Também tem o Brasil jogando na Copa América. E olha, eu vou fazer uma aposta aqui que eu acho que vocês não vão gostar, tá? Que eu não estou muito confiante nesse Brasil, principalmente contra o Uruguai, que é a melhor seleção dessa Copa América. Tem 9 pontos conquistados na primeira fase, o melhor ataque com 9 gols marcados e a melhor defesa com apenas 1 gol sofrido. E vai enfrentar uma seleção que não está jogando bem. Eu sei que a seleção brasileira, quando chega ali na fase de mata-mata, cresce muito, ainda mais quando joga contra o Uruguai, que é um adversário histórico, né? Desde a Copa de 50, que tem essa rivalidade. Mas eu acredito, eu vou apostar a favor do Uruguai, mas não para vencer o Brasil. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Uruguai e Brasil, primeira do grupo C, o Brasil segundo do grupo D, né? Ficou em segundo lugar, atrás da Colômbia. E aí a gente vai colocar aqui, ó, a minha dica, primeira para esse bilhetinho pronto, é a handicap mais 1,5 do Uruguai. O que significa? O Uruguai pode até perder por 1 gol de diferença do Brasil, que a gente tem green. Então, ó, maravilha, né? Não tô apostando tão contra o Brasil assim. Aí a gente vai agora pro Campeonato Brasileiro, Brasileirão Série A, que a gente vai trazer aqui a dica, que é a seguinte. A gente vai para ter mais de 1,5 gols no jogo de hoje, do São Paulo contra o Bragantino. O Brasil é hoje, São Paulo também é hoje. Então a gente tem São Paulo e Red Bull Bragantino. E eu acho que vai ter pelo menos 2 gols nessa partida, tá? São times que marcam muitos gols. O São Paulo marcando gol aí nos últimos jogos, né? Nos últimos 10 jogos marcou em 8. O Bragantino nos últimos 20 jogos só não marcou contra o Bahia. Não é isso. O Bragantino, nos últimos 10 jogos também, só não marcou em 1, tá? Então, a gente tem aí times que marcam gols, então pelo menos eu espero um golzinho do São Paulo, do Red Bull. E se não acontecer isso, ou 2 gols do time só, tá beleza, a gente também tem um green, tá? Vamos para outra aqui, a outra dica, que é no jogo do Fortaleza contra o Fluminense. O Fluminense que é o lanterna do campeonato, passa uma fase muito ruim, tá com o Mano Menezes agora. Fez um péssimo jogo contra o Internacional no meio da semana. E o Fortaleza que está se recuperando no campeonato. Eu acredito no Fortaleza ou empate, né? Não é que o Fortaleza vença, é que o Fortaleza não perca. Eu não acho que o Fortaleza vai perder em casa para o Fluminense. Então a gente tem aqui, ó, um bilhetinho pronto com o Uruguai para não perder por 2 gols de diferença para o Brasil. Mais de 1,5 gols em São Paulo e Red Bull Bragantino. E Fortaleza ou empate, Fortaleza não perde do Fluminense. Para mim, é uma aposta muito segura para essa rodada e a gente vai colocar R$100 aqui para fazer a nossa aposta no bilhetinho pronto da rodada para esse final de semana. Partiu análise em Vitória e Criciúma. Olha esse jogo, hein? Olha esse jogo. 4 pontos separam as duas equipes na tabela de classificação. É a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O jogo é amanhã, 18h30, jogo da noite, no mesmo horário do jogo do Bahia. E aí o Vitória é 16º colocado, está na porta da zona de rebaixamento com 12 pontos. O Criciúma é o 12º colocado com 16 pontos. Está ali 4 pontos de vantagem do Vitória. Vencendo, fatalmente, o Vitória iria para a zona de rebaixamento. E o Criciúma abriria 7 pontos da zona. Por isso que é importante esse jogo. Mas o Vitória vencendo, o que é que acontece? Corinthians perdendo, o Vitória abre uma vantagem legal da zona de rebaixamento e encosta no Criciúma. Encosta ali no 12º colocado do Campeonato Brasileiro. Olha a importância desse jogo de amanhã. E aí por isso que eu vou trazer essa análise aqui, ó. O Vitória, nos últimos 5 jogos, marcou gol em quase todos. Só não marcou contra o Atlético Paranaense em casa. Olha o que aconteceu nos últimos jogos. Tomou 3-2 pro Corinthians, a gente já falou sobre isso. Perdeu pro Atlético por 1-0, mas venceu o Fluminense fora de casa por 1-0. Perdeu fora de casa pro Bragantino por 2-1 e meteu 4-2 no Atlético Mineiro, jogando no Barradão. O jogo é no Barradão. O Vitória marcou em 7 dos últimos 10 jogos, só não marcou em 3. É um time que constantemente vem marcando. E seu atacante, o seu jogador que deveria ser o goleador, voltou a marcar. Marcou 2 no último jogo. E acredito que chega com confiança. E aí as coisas começam a dar certo. Ele já ajudava o time de outras formas, como marcando, dando passe, deu assistência. Faltava marcar o dele. E quando essa confiança volta para o centroavante,
Isso é importante. Então acredito que o Vitória faça pelo menos um gol nesse jogo. E o Criciúma, como é que vem de retrospecto? O Criciúma só não fez gol em um dos últimos 10 jogos, que foi justamente contra o Bahia pela Copa do Brasil, aqui na Fonte Nova, perdeu por 1-0. Mas olha, na verdade foi no jogo de volta, né? Ele não marcou lá em Criciúma também, tomou 2-0. Foram os últimos 2 jogos que o Criciúma não fez gol no campeonato, mas dos últimos 10, só não fez gol nesse lá, 2-0 em Criciúma para o Bahia. Nos últimos jogos, ó, venceu o Cruzeiro por 1-0, empatou com o Internacional por 1-1, tomou 2-1 do São Paulo, mas fez o golzinho dele, tomou 2-1 do Botafogo, mas fez o golzinho dele e ganhou do Atlético Goianiense por 2-1. 12 gols marcados nos últimos 5 jogos. Essa é a média de gols nos jogos do Criciúma. E aí, por isso que eu vou trazer a seguinte dica para o jogo de hoje. Ambos marcam. Eu acredito em pelo menos um gol do Vitória, um gol do Criciúma, pela motivação dos times, a necessidade de vitória no jogo de 6 pontos. O Vitória não vai entrar para perder dessa vez. Está muito perto a janela de transferências agora para abrir, né? Semana que vem, o Vitória já vai poder utilizar seus reforços. Mas o Carpini conseguiu achar um time basicamente equilibrado ali para conseguir ter competitividade na Série A. E Criciúma é o campeonato do Vitória, né? Não tem como deixar escapar esse jogo contra o Criciúma. Então, por isso que eu acredito que o Vitória vai entrar para vencer. O Criciúma vai entrar para vencer também, que já sabe por experiência própria que dá para vencer o Vitória fora de casa. Aconteceu no ano passado. E aí a gente vai aqui, ó. Brasileirão Série A. Vamos trazer aqui o jogo do Vitória contra o Criciúma. Vitória e Criciúma. A gente tem aqui uma odd de 2,04 para o Vitória vencer, 3,84 para o Criciúma vencer. E a gente vai colocar aqui, ó, para você o mercado de gols, que é o mercado de ambos marcam. Aqui, ó. Ambos os times marcam um gol no jogo. Sim, se você acha que sim, você vai chegar aqui e fazer que nem a gente, colocar R$100. Essa é a minha dica para o jogo do Vitória contra o Criciúma. Eu acho que tá boa demais essa cotação, tá? É o Leão jogando em casa contra o Tigre, o duelo dos felinos. Coloca aí, ó, esse confronto na tela que a gente vai mandar uma dica para esse jogo, que é uma dica muito boa, porque eu vejo um Bahia, é naquela situação que eu falei, né? De valor de cotação. O Bahia é o 4º colocado com 27 pontos, joga amanhã de 8h30 pela 15ª rodada, tá acabando o primeiro turno e o Bahia lá em cima, hein? Você que não acreditou, começa a acreditar. Se você não estiver acreditando, a gente vai continuar apostando a favor do Bahia e tendo o green. Palmeiras é o 3º colocado com 27 pontos. É o mesmo número de pontos. É um confronto direto. 3 pontos do líder, tanto Palmeiras como Bahia. Se o Palmeiras, você acha que tá a 3 pontos do líder, tem chance de ser o campeão brasileiro, por que o Bahia não? Porque o Bahia não vai jogar de igual para igual contra o Palmeiras, se jogou de igual para igual contra o São Paulo, contra o Flamengo. Vai ser um grande jogo e eu acredito que o Bahia pode sim aprontar para cima do Palmeiras. E aí a gente vai mandar nossa dica aqui, ó, que é o handicap asiático. Olha, eu vou pelo valor da cotação, tá? Mais um do Bahia. O que significa mais um do Bahia? Que o Bahia pode perder até por um gol de diferença do Palmeiras, que a gente não vai ter prejuízo, a gente não vai perder dinheiro. Eu acho que esse jogo aí pode sim o Bahia empatar, sem dúvida alguma, lá contra o Palmeiras. E esse empate do Bahia tá pagando 2,33. Bahia ou empate, pro Bahia vencer ou empatar. Mas eu vou me segurar aqui, vou me assegurar numa cotação boa, que é 1,80. Eu coloco 100 e volta R$80 de lucro, boto 100 e volta 180. E eu ainda me asseguro aqui, ó, se o Bahia empatar, eu tenho o green. Se o Bahia ganhar, eu tenho o green. E se o Bahia perder por um gol de diferença, eu não perco dinheiro. É isso. Tá muito boa essa cotação. Acredito num bom jogo do Bahia. Vou apostar nisso. Lembrando que o Bahia é o time que marcou gol em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Todos, tá? Não teve um jogo que o Bahia não fez gol nesse Brasileirão. É o melhor ataque do campeonato e a gente tá fazendo essa aposta aí a favor do Bahia no jogo contra o Palmeiras. Beleza? Vamos lá, Combo da Forra, jogos do domingo, tá? Começando com jogos do Campeonato Brasileiro. A gente vai mostrar pra você aqui, ó, na Série A do Brasileirão. Tem muito jogo legal. E eu falei no começo do programa, né, que eu ia trazer dica de Cruzeiro e Corinthians. E é nesse momento aqui, no Combo da Forra. Porque tem um jogador, Matheus Pereira, que é o mais lúcido do time, o melhor jogador do time. Tem 4 gols no campeonato. E olha, ele vai enfrentar uma defesa ruim, que é a do Corinthians, né? Um time desequilibrado. Tomou 2 gols do Vitória, inclusive, na última rodada.
dentro de casa e jogando fora de casa, eu acredito que o Cruzeiro consiga fazer um golzinho e a grande chance é do Matheus Pereira marcar. Então, por isso que eu tô colocando ele aqui no nosso combo da forma. O outro jogador que eu vou colocar é um jogador do Palmeiras, está vivendo uma fase boa. Eu pensei até em ir no Rafael Veiga, que é batedor de pênalti, mas depois eu desisti. Eu achei muito melhor tentar o Estevão, que é o jogador que está mais à frente, que é o mais avançado. É um garoto que está cheio de vontade ali, né? Que tá mostrando um bom futebol, finalizando bem de fora da área, driblando, fazendo gol dentro da área também. Então, é um cara que eu quero apostar para essa rodada, tô confiante nele, pagando 3,28, tá? E o outro jogador, lembrando, gente, que aqui é uma aposta arriscada, né? A gente arrisca. A gente tá pegando odds mais altas de um jogador específico para fazer gol e tá multiplicando, né? Tá fazendo um combo. Vai botar 3 jogadores. Então, não é para botar muito dinheiro. Se você só tem R$50 na sua banca, coloca ali R$2, tá? Nessa aposta, R$2,50. É para brincar, beleza? Então a gente vai aqui, ó. A gente vai arriscar, a gente tá arriscando. Para ser feliz, para se divertir. Então a gente vai aqui também Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo joga em casa, tá como favorito aqui, pagando R$1,96. Já deu uma derretida, tava 2 essa odd ontem. E a gente vai para o Paulinho fazer gol, o artilheiro do Galo, pagando R$3,58. O Júnior Santos, eu ia de Júnior Santos, mas ele não vai ser titular. O Tiquinho Soares que vai ser titular, mas a odd tá muito baixa. Eu acredito que esse bom time do Atlético, esse ataque do Atlético, tem chance de fazer um gol contra o Botafogo lá fora. E o Paulinho é esse cara, tá? Então a gente tem aqui, ó, Matheus Pereira para fazer o gol, Estevão para fazer gol no Bahia e o Paulinho para fazer gol no Botafogo, pagando R$37,69, quase um odd de 38. Vou colocar R$10 aqui, que é a nossa stake, para o cominho da forra, para uma aposta arriscada. E tá feita a nossa aposta, a nossa fezinha no combo da forra para esse final de semana. Cacá, e o Galvão, o que tá fazendo? Nem te conto. Bem, amigos, ela se agita, vai acertar quantos gols da partida. Profetizou na Bet Nacional. Galvão. Fala, Vini. Sentiu. Senti que hoje tem gol, Galvão. Ele tem estilo, parou, olhou pra TV, é pênalti. Vini Júnior, partiu, bateu. Aqui tem brasilidade, Bet Nacional, a Bet do Brasil. Jogue com responsabilidade.